doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Sueli Caldas Schubert. Bem-vinda, Sueli. Muito obrigada. Eu também desejo a todos os telespectadores bem-vindos a nos ouvir e assistir. Sueli, hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre um tema bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o sentido da vida. Então, muitas pessoas não têm muita noção, parece que às vezes estão perdidas, buscando um sentido para a sua vida. Por que isso ocorre, Sueli? Nós podemos dizer que são milhões e milhões de pessoas que não têm essa noção, que buscam um sentido para a vida que elas estão tendo aqui na Terra. E, na verdade, essas pessoas podem estar levando a vida de tal forma automatizada, maquinalmente, que elas não enxergam esse sentido, não percebem esse significado da vida e vão fazendo as coisas de uma forma muito rotineira. É o que nós dizemos que as pessoas estão adormecidas. Elas ainda não despertaram para uma realidade que é a da sua própria condição de espírito. Nós, através da doutrina espírita, compreendemos que somos espíritos imortais, que nós estamos reencarnados num corpo físico, numa experiência transitória, aqui no plano terreno. Mas como essas pessoas ou não admitem, ou nunca ouviram falar, ou não se importam com isso, essas pessoas vão tendo um tipo de vida que não lhes traz um aprendizado e um enriquecimento espiritual, um enriquecimento cultural, muitas vezes, porque é aquela rotina, aquela vida que a pessoa viu os familiares adultos, e ela viu isso em criança, vivenciando, vai seguir o mesmo caminho. Raros saem dessa rotina, dessa caminhada. Portanto, a doutrina espírita vai nos mostrar qual é esse verdadeiro significado da vida. Você acredita que essas pessoas, nessas condições, elas se preocupam mais com a vida física? Seria isso? Se preocupam muito mais com a vida física. Se nós olharmos, é praticamente quase a totalidade da humanidade. A preocupação é a vida física. E nós sabemos que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a preocupação das pessoas é com o físico, com o corpo físico. Felizmente, né? Isso está sendo, assim, um endeusamento do corpo físico, como se a vida fosse só isso. E às vezes se diz mesmo, a vida é uma só. Com essa ideia de que a vida é uma só, é claro que a pessoa vai querer aproveitar a vida do corpo físico, porque extinto o corpo físico, acabou tudo. Entretanto, esquecem da alma. E acho interessante que essas pessoas seguem o cristianismo, alguns ramos do cristianismo, e dizem que acreditam que há uma vida após a morte, que a vida continua, mas não pensam como e acham que tudo acaba com a morte do corpo físico. Por isso a vida não tem um sentido, não tem um significado na forma dessas experiências, de buscar aquelas que forem mais enriquecedoras, aquelas que forem melhores para amealhar conhecimentos os mais diversos. Porque o ser humano, mesmo que ele não busque uma transcendência, mesmo que ele não busque a sua espiritualização, assim, consciente disso, ele pode estar amealhando conhecimentos culturais, né? A parte de cultura, a parte de arte, que isso é muito bonito e é muito importante na vida das pessoas. Mas, de maneira geral, fica-se no, como se diz lá em Minas, não sei se dizem em São Paulo, no resto do Brasil, o ramerrão da vida rotineira, não é? E com isso, é sempre assim, aquela coisa que já acostumaram e não se lembram
de fazer por outro caminho, de começar uma mudança. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho isso muito interessante, as pessoas dizem assim, eu não mudo, já tenho 30, 50, 60 anos, eu não mudo. Muda se quiser. É que a pessoa, quando fala eu não mudo, ela bloqueia a possibilidade da mudança. Mas se ela falar eu vou mudar, ela muda. Ela pode procurar alternativas as mais variadas para a sua própria vida. E vai ser muito mais feliz, garanto eu. Então, por isso que a gente vê pessoas que já são daquela chamada terceira idade, na qual eu não quero me incluir, mas me incluo forçosamente, querendo também se familiarizar com esses eletrônicos que hoje em dia é muito comum, e aí a gente tem que chamar os netos, essa coisa toda, para que nós possamos estar mais antenados com a vida de hoje e abre uma perspectiva grande para que assim consigamos enxergar um outro ponto, uma outra dimensão, uma outra perspectiva. Dentro disso, a gente falou da vida física, né? Mas a gente vê também as pessoas muito em busca das coisas materiais, né, Sueli? Dos bens e tal, esquecendo do lado espiritual, não é isso mesmo? E do lado de lá, o que nós vamos levar? Dos bens que amealhamos, bens materiais, não levamos nada. Assim como não trouxemos nada quando viemos, quando nascemos, não é? A não ser a própria criatura, também quando vamos deixar o corpo físico, nós vamos levar a nós mesmos. Tudo que fizemos, tudo que amealhamos, conquistamos, desafios que vencemos, tudo isso é que nós levamos. Quando passarmos para essa fronteira, né, essa aduana, nós para a vida espiritual, nós temos que ter frutos, nós temos que ter alguma coisa. As pessoas precisam entender que nós somos viajores das eras, né? Nós viajamos através dos tempos, no processo evolutivo. E isso é muito bonito, porque não podemos achar que Deus deu às criaturas, aos seus filhos, uma única vida, na qual a maioria não é feliz, na qual não há perspectiva alguma, e com isso seria, então, aquela vida tão bitolada. Quando a doutrina espírita começa a esclarecer esses pontos todos, a pessoa vai sentir, ela vai perceber que há um horizonte novo, muito amplo e muito belo. Você falou de Deus, então a gente pode dizer que isso significa, por exemplo, que a vontade de Deus expressa a vontade particular de cada ser? Você diria que a vontade de Deus é expressada em particular para cada pessoa? Nós temos que entender que Deus instituiu as leis. Existem as leis que regem o universo. São leis eternas, são leis divinas, são leis que regulam tudo o que existe no universo. São as leis que sustentam os astros, as galáxias, tanto quanto sustentam a vida terrena, tanto quanto sustenta a nossa vida de espíritos imortais. Mas, de maneira geral, as pessoas estão limitando muito a própria potência divina, a própria condição de entendermos Deus. Basta dizer que as pessoas elas imaginam que Deus é a suprema bondade, o supremo amor. Como o supremo amor e a suprema bondade podem criar um ser como o diabo, como Satanás? O bom pode criar o ruim, o belo pode criar o feio, o amor pode criar o ódio. Então não tem como se explicar isso. Deus não criou filhos para serem demônios, para serem diabos, para serem Satanás, para a eternidade afora, porque seria um contrassenso e um paradoxo a suprema bondade criar a suprema maldade, o supremo amor criar o ódio. O que acontece então? Deus cria os filhos, como está na questão 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. E na questão 115 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes. Nós começamos do marco zero. E a partir daí vamos dar nossas caminhadas, não é? Vamos dar os nossos passos no sentido de progredir. Este espírito criado por Deus, que está ainda no começo de uma trajetória, ele ignora tudo, ele é simples, ele vai começar.
mas ele tem atributos, ele tem a inteligência, ele tem a consciência, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a vontade, que são atributos com os quais Deus dotou os seus filhos. E, de posse disso tudo, que são as potencialidades, o ser humano começa a sua caminhada, desde lá do homem primitivo. O dia que descobriu o fogo, né? Uma grande descoberta, a partir daí aquele ser humano vai se aprimorando, mas não numa única existência. Ele vem e volta, no nascer e renascer. As religiões, as grandes religiões orientais falam isso. Aceitam a reencarnação porque é a única forma de você entender Deus, entender a justiça divina. Deus nos criou para um processo evolutivo. Um dia chegaremos a sermos deuses. Quando Jesus disse assim, vós sois deuses, ele estava assinalando o futuro da raça humana. Ele estava evidenciando ali, mostrando qual é o futuro da raça humana. Um dia chegaremos a ser deuses. Deuses em letra minúscula, né? Em ponto menor, porque Deus, a inteligência suprema, é o Senhor do universo e de todos nós. Então é isso. Eu podia ficar falando muito sobre isso. Mas, então, quer dizer, às vezes as pessoas, quando estão passando um momento difícil, acham que Deus esqueceu delas. Quer dizer, não há privilégios, ninguém foi deixado para trás, todo mundo tem a sua caminhada, é isso? Tem o seu crescimento, depende do empenho, como é que é isso? Está inserido nas leis divinas, todos os seres humanos. Nós estamos inseridos, não é? A lei divina, ela está em nós. Há uma questão em O Livro dos Espíritos que eu considero uma das mais importantes de todos os conhecimentos que a doutrina nos apresenta. É a questão 621, quando Allan Kardec faz uma pergunta, a pergunta é notável, porque denota uma reflexão muito profunda. Porque qual de nós ia fazer uma pergunta dessa? Aonde está escrita a lei divina? Como você poderia imaginar uma pergunta dessa? Quando Kardec pergunta, ele mostra a grandeza do seu espírito. Aonde está escrita a lei divina? Porque ele já sabia a resposta. E os espíritos disseram, na consciência. Portanto, a lei divina, ela é inerente em nós. Ela está em nós. E é isso que nos dá o senso de justiça, porque ninguém gosta de ser injustiçado, todo mundo quer ter justiça. Isso é que nos dá o desejo de ser amado. Há uma busca incessante do melhor. Kardec fala isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 2. Kardec vai falar que o ser humano, o espírito, tem uma busca incessante do melhor. E não é isso? Você vê desde aquele homem das cavernas procurando o melhor, até os dias de hoje. Todo mundo quer melhorar, aprimorar, buscar algo que traga felicidade. Mas essa felicidade não é a felicidade do corpo físico, não é a felicidade da matéria, é a felicidade do espírito, uma felicidade imortal, tal qual o espírito é. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? Nós achamos que passando por alguma privação, que Deus estaria nos castigando, e não é bem assim, né? E nem nos esqueceu, foi até bom você lembrar, porque afinal eu não toquei nesse ponto. Deus não nos esqueceu, ninguém está esquecido, como também ninguém é injustiçado, ninguém é marginalizado, ninguém é premiado. Há uma justiça nas leis. Essas leis divinas, elas são perfeitas. Se a pessoa for contra a lei divina, cometer atitudes que não sejam aquelas que são dos códigos da lei divina, ela vai ter o quê? A reação correspondente. Então, é a lei de ação e a lei de reação, ou de causa e efeito. Há uma causa, há um efeito. Mas também, se você tiver um tipo de conduta, você vai ter a resposta dessa conduta. São os frutos que nós colhemos pela vida afora. Portanto, todos nós estamos dentro desse contexto universal. E a justiça divina, imanente, transcendente, perfeita, alcança todos os seus filhos com equidade. Aqueles que hoje estão sofrendo e pensam, talvez assim, que Deus os esqueceu, que Deus é isso e aquilo, essas pessoas é porque não entendem a sua condição de imortalidade e dessa necessidade do processo evolutivo. Sueli, nossos agradecimentos, esperamos contar com você em outras ocasiões para abordar outros temas. E aos nossos amigos de casa, fica o nosso abraço, esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.